vez a todos os irmãos. Obrigado ao pastor pela oportunidade. É uma honra poder estar aqui prestando um serviço de culto ao Senhor. Obrigado. Pedir para que os irmãos então abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, aos irmãos da igreja em Roma, no primeiro capítulo, onde nós veremos dos versos 18 até o 20. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, 18 até o 20. A palavra de Deus nos diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Até aqui a leitura. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai Santo, querido, grandioso Deus, nós, ó Pai, nesse momento, Senhor, te rogamos que ilumine o nosso entendimento. Ó Deus, que os nossos corações sejam tocados, Pai, pela palavra que será pregada nesta manhã. Ó Deus, que o Senhor a si mesmo, Pai, se revele na vida de cada um através do Teu Santo Espírito. Que essa palavra seja, ó Deus, entendida, assimilada, aplicada na vida dos Teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele escreveu esta carta com o objetivo de apresentar o Evangelho que ele então expõe, o Evangelho que ele prega, e que ele escreveu para os cristãos da igreja lá em Roma, a quem ele então pretendia com isso visitar. E Paulo, ele estava planejando, o seu plano era passar um tempo na igreja de Roma e convencer os irmãos romanos a apoiar o seu projeto de missão, que era pregar o Evangelho na Espanha, mais ao norte. Tá? E lá, Cristo ainda não havia sido anunciado. A igreja de Roma não conhecia Paulo, embora muitos irmãos da igreja já o tivessem conhecido em outras ocasiões, em outras situações, mas também corriam boatos, corriam algumas falácias sobre o apóstolo Paulo, denegrindo a pessoa do apóstolo Paulo, fofocas oriundas, provavelmente, da comunidade judaica. E Paulo, então, entende que ele precisava esclarecer. E aí que ele escreve então essa carta, a carta de Paulo aos Romanos, no final da sua terceira viagem missionária. Tá? Muito provavelmente nos anos de 57 e 58 depois de Cristo. Essa terceira viagem de Paulo, essa viagem missionária, Paulo ia a caminho de Jerusalém e aí tinha a intenção de também levar ofertas aos necessitados que lá se encontravam. Essa era a intenção: apresentar o Evangelho, se apresentar como apóstolo e levar essas ofertas. A carta então foi planejada pelo apóstolo Paulo, escrita, meus irmãos, com este propósito. E Paulo fala da perdição da raça humana. Os gentios, os pagãos, que nunca ouviram o Evangelho, não tiveram a lei de Moisés, como os judeus tiveram, eles estão perdidos. Tá? Ele fala isso no capítulo 1 da carta de Romanos, que tem aí 16 capítulos. Depois ele diz: os próprios judeus, aqueles que receberam as leis de Moisés, a revelação de Deus lá no Antigo Testamento,
também estão perdidos, porque eles não guardam esta revelação. Sendo assim, Paulo conclui que todos estão perdidos. Isso é a conclusão de Paulo no capítulo 3. No capítulo 2, ele fala da perdição dos judeus. Capítulo 3, então, ele resume dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a partir da metade do capítulo 3, dessa carta que Paulo manda para a Itália, para os irmãos romanos, ele fala de Deus, como que Deus, então, justifica o pecador, tá? Através da obra de Cristo Jesus, realizada na cruz do Calvário e na sua ressurreição. E aí ele vai com isso até o capítulo 5, falando de como Deus perdoa tanto judeus como gentios, mediante a fé em Jesus Cristo. E porque não há diferença entre judeus e gentios, tá? São pecadores e são salvos pela mesma graça de Deus em Cristo Jesus. Do capítulo 6, então, meus irmãos, até o capítulo 8, ele vai mostrar como que aqueles que foram perdoados, como que eles deveriam andar. E do capítulo 9 até o 11, dessa carta de Paulo aos Romanos, ele vai explicar qual é o papel da nação de Israel na história da redenção, nessa história maravilhosa que está sendo desenvolvida. Do capítulo 12 até o final, ele traz algumas orientações práticas para a vida da igreja, e terminando então no capítulo 16, onde ele vem com as saudações finais àqueles que ele conhecia. No capítulo 1, então, meus irmãos, na carta aos Romanos, até o verso 17, Paulo se apresenta como um apóstolo de Jesus Cristo, e ele fala a respeito do Evangelho, que se centra na pessoa de Jesus Cristo, sobre o que é o Evangelho, que é Cristo Jesus. E se dirige aos romanos e fala, do verso 8 até o 15, da sua vontade de visitá-los, de passar um tempo com eles. É isso que o apóstolo tem como objetivo, que está aí nos versos 16 e 17 do primeiro capítulo, que é pregar o Evangelho lá em Roma, porque ele, Paulo, não se envergonha do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Visto, eu estou lendo o verso 17, tá? Que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E a partir do verso 18, do texto que lemos, do 18 ao 20, Paulo começa então a expor a necessidade que todos têm de conhecer, de receber, de perceber e principalmente de viver este Evangelho. Ele começa a falar do pecado da humanidade, da ira de Deus contra a humanidade. E então, nesta manhã, eu gostaria de ver com vocês os versos 18, 19 e 20, que foi o que acabamos de ler, porque aqui o apóstolo Paulo vai falar de uma revelação que Deus faz de si mesmo. Na consciência de todos os homens, Deus se revela, e Deus se revela também através das coisas que foram criadas, deixando, portanto, a humanidade indesculpável. Não tem pessoa alguma, desde o início do mundo, que possa alegar uma espécie de ignorância a respeito da existência de Deus, de quem é esse Deus. Todos têm o conhecimento, na consciência, no coração e brilhando ao nosso redor na natureza. Paulo fala dessa revelação que os teólogos chamam de revelação natural, aqui no verso 18 até o 20, que é o que nós vamos ver então a partir de agora. Eu vou pedir para que todos mantenham as suas Bíblias abertas e nós vamos expor de verso a verso exatamente aquilo que o autor então nos revela. Essa revelação que Paulo fala, do verso 18 até o 20, ela é mencionada logo depois de ele ter dito, um pouquinho antes, no verso 17, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E a pergunta é, meus irmãos, de que forma o pecador pode ser justificado dos seus pecados diante de Deus? Como que o pecador, como que nós pecadores podemos ser salvos
Essa é a pergunta. E ele diz no verso 17, que é dessa forma, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. É no Evangelho de Cristo, pela fé em Deus. Assim o pecador é justificado. Ele recebe o pecador e o perdoa dos seus pecados. Mas enquanto Deus está revelando essa justiça, ou a sua justiça, através do Evangelho, porque o Evangelho está sendo pregado no mundo todo, há uma outra revelação que já vem acontecendo desde a criação do mundo. E desde que Deus colocou o homem nesse planeta, que é a revelação da ira de Deus. Aqui nós podemos perceber talvez até um contraste. No verso 17, a justiça de Deus se revela no Evangelho. E no verso 18, a ira de Deus se revela do céu. É como que um contraste, né? São duas revelações que estão acontecendo neste instante. Por um lado, o Evangelho está sendo pregado ao mundo e em Cristo Deus revela de que maneira Ele quer nos perdoar. Por outro lado, do céu, Deus revela a sua ira. Ele está revelando a sua ira e essas duas revelações acontecem simultaneamente. Elas vão levar a destinos distintos. Essa revelação que Deus faz no Evangelho, ela traz perdão e vida eterna. Mas a revelação que Deus faz na natureza e na nossa consciência é apenas para mostrar que Deus está irado e estará indignado com a humanidade. E que a humanidade, em seus pecados, será condenada ao inferno e condenada eternamente. Então é isso que nos mostra. Vamos ver então essa revelação. São pelo menos 4 a 5 pontos que Paulo aqui nos coloca a respeito da revelação que Deus faz do céu. Vamos ver então nas suas Bíblias, acompanhem juntos, mais uma vez aí o verso 18. Nos mostra a ira de Deus se revela do céu. A ira de Deus se revela do céu. Existe um Deus, e este Deus está irado. Ele revela a sua ira do céu, local da sua habitação, do mundo espiritual, da sua existência, do seu poder. Deus mostra para o homem que ele está irado. Deus faz isso na consciência das pessoas. Por isso que o sentimento de buscar alguma coisa, de nos religar com algo espiritual, aquele sentimento religioso, ele está em toda parte, meus irmãos. Ele é um sentimento universal. Não tem nada a ver com a palavra da nossa igreja universal aí, tá? Qualquer país do mundo, qualquer época do mundo, em qualquer tempo, se pode encontrar pessoas com medo de um poder superior. A prova disso é que todas as religiões, todas as crenças, nelas vão aparecer ou vai ser incluído ali algum tipo de pagamento de culpa, como que uma tentativa de apaziguar essa divindade, esse ser superior. As pessoas às vezes, poxa, eu sei que tem alguma coisa que é superior, e parece que se sentem com medo. Mas essa consciência que o homem tem, de que existe algo superior, faz com que ele viva com esse medo, mas que ele tenha um sentimento de culpa. E isso, meus irmãos, é de fato universal. E nós podemos encontrar gente sentindo essa culpa em qualquer canto, seja no México, seja no Japão, em qualquer canto, entre os povos mais distantes, entre os bárbaros, entre diversas tribos de índios que por causa de crenças faziam e talvez façam sacrifícios, até mesmo de crianças, de animais, sacrifícios brutais, para apaziguar a ira de um ser superior. A ira de Deus, meus irmãos, se revela do céu.
Deus fala na consciência do homem, mesmo o homem mais bruto, o homem mais durão, turrão, lá no seu íntimo, Deus fala que Ele existe e que esse Deus está irado com os atos da humanidade. A ira de Deus se revela do céu, existe um Deus e esse Deus está irado. A ira de Deus, meus irmãos, não pode ser comparada, por exemplo, com uma ira humana, com uma raiva humana, porque normalmente a raiva humana, aquela nossa ira, ela requer alguma compensação, algum tipo de egoísmo, algum desejo de vingança. A ira de Deus é um desprazer que esse Deus que é santo sente diante da rebelião das suas criaturas. É um propósito determinado que Ele tem e que Ele vai punir essa desobediência, esse pecado e essa resolução que não muda do seu ser, porque Deus é um Deus imutável, de rejeitar o pecado porque Ele é santo. Ele finalmente vai tratar isso com justiça. Aqueles que desafiam a sua existência e a sua autoridade, e por isso, e essa é a ira de Deus, é a retribuição da sua natureza santa, diante da ofensa que o pecador lhe faz. Desculpa. Do céu, a ira de Deus se revela. E essa revelação, meus irmãos, é feita então na consciência. E nós sabemos disso por intuição. Mesmo os povos distantes, como eu já disse, aqueles que nunca ouviram falar de Deus, nunca receberam a lei de Deus, eles têm essa consciência. Eles têm essa consciência de que há um Deus a quem eles ofendem ou ofenderam. Mais uma vez, nós podemos dizer que a prova disso é a religião. Desde que o homem existe, porque é que o homem então sente uma necessidade de se curvar e de apaziguar diante de um altar ou algo parecido, e tentar apaziguar um ser superior. Por que isso? Exatamente por isso. Porque do céu a ira de Deus se revela. O segundo ensinamento, meus irmãos, que Paulo nos deixa aqui, é que Deus está irado. Ainda estou no verso 18, tá? Se vocês estiverem com as Bíblias abertas, olhem lá. Deus está irado contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Meus irmãos, a ira de Deus acontece por duas razões. Ele está irado por conta de dois fatos. O primeiro, e que Paulo chama aqui de impiedade. Impiedade é um termo que significa a falta de religião. É a pessoa viver como se Deus não existisse. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que reconhece a Deus, anda nos caminhos de Deus, adora a Deus e quer servir a Deus. Uma pessoa, então, impiedosa é uma pessoa que não reconhece Deus na sua vida, vive como se Deus não existisse, leva ou não leva Deus em consideração. E é isso que a Bíblia chama então de impiedade. A Bíblia chama de impiedade. Então a ira de Deus é contra a impiedade da humanidade, porque a humanidade não reconhece a Deus, não o trata como Deus, não busca, não o serve, não o adora. Mas tem outra coisa, meus irmãos. Deus está irado, não é somente contra a impiedade de toda a raça humana, mas Ele está irado, diz aí, ainda no verso 18, contra a perversão dos homens. Enquanto que a impiedade fala do relacionamento do homem com Deus, a perversão aqui fala do relacionamento do homem com o homem, ou a humanidade com a humanidade.
A perversão aqui, meus irmãos, é perverter o direito, é perverter a dignidade, é perverter a justiça, é o tratamento imoral, injusto, opressor de uma pessoa com a outra. E Deus está irado com isso também. Não somente porque as pessoas não o adoram, não o buscam, mas porque elas se maltratam. As pessoas do mundo de hoje se odeiam, se oprimem. Aliás, não só de hoje. Os homens, desde Adão, vivem esse tipo de comportamento, né? Eles se enganam, a humanidade se defrauda, ela se machuca, a humanidade se violenta. O homem prejudicando e fazendo o seu semelhante sofrer, é o que mais nós vemos. Então Deus está irado, meus irmãos, contra isso. Agora, como é que a humanidade chegou a isso? Como é que a humanidade, meus irmãos, chegou nessa situação? Na impiedade, essa situação de perversão. Vejamos no verso 18, ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Detém a verdade pela injustiça. A verdade é a verdade a respeito de Deus, que Ele revelou de si mesmo, quer seja na natureza, quer seja na nossa consciência. Então, há um Deus, e esse Deus é santo. E esse Deus deve receber respeito, adoração, ação de graças de todos os povos, mesmo daqueles que nunca escutaram o Evangelho. Nunca escutaram a lei de Moisés. Mas esse conhecimento, meus irmãos, de Deus, é inato no coração do homem. Por conta disso, o homem deveria adorar a Deus. O homem deveria reconhecer a Deus. Mas o que o homem faz com essa verdade? Paulo diz aqui, o homem detém a verdade pela injustiça. Prestamos atenção então, meus irmãos, na palavra deter, detém. Ela significa literalmente colocar abaixo, manter abaixo. A ideia, meus irmãos, é de matar alguém por afogamento, por asfixia, pegar a cabeça de alguém e empurrar para baixo d'água, até que a pessoa seja sufocada e morra. É isso que a palavra deter aqui significa. Meus irmãos, nós homens, o homem não pode, quando eu digo homem, eu estou falando a humanidade, não pode mudar a verdade, mas ela pode sufocá-la. Os homens podem suprimi-la, o homem consegue reprimi-la. E a ira de Deus, meus irmãos, é exatamente por isso, porque Ele se revelou à humanidade na criação, na nossa consciência. E o que é que a humanidade faz com esse conhecimento de Deus? Empurra para baixo. A humanidade empurra para baixo, sufoca, reprime. E como resultado, vem a impiedade, vem a perversão. Ninguém, meus irmãos, eu vou repetir, ninguém nasce ateu. O conhecimento de Deus é inato a todo ser humano. Ou seja, a palavra inato quer dizer, vem de nascença em todo ser existente. Ninguém nasce ateu. Nós nascemos com a imagem de Deus em nossa consciência de que Deus existe. E esse conhecimento de Deus, ele é de fato intrínseco, já vem de dentro da gente. O ateísmo, meus irmãos, a impiedade, o materialismo, é algo que acontece, é uma deliberação que a pessoa toma depois, mas ninguém nasce ateu. A pessoa toma a decisão bem mais tarde. E para fazer isso, meus irmãos, ela tem que suprimir a luz de Deus que brilha no seu coração e que brilha na sua consciência. Ela tem que fazer isso para ela viver como se Deus não existisse. Ela tem que suprimir essa revelação de Deus. Ela tem que abafar aquilo que já vem de nascença no seu coração, para ela tomar uma decisão, uma dessas posições aí. Então, esse é o segundo ponto que Paulo nos diz aqui. O primeiro é que há um Deus,
e que Deus está irado. E que Ele revela essa ira do céu nas nossas consciências. O segundo é que esse Deus está irado com a impiedade e a perversão dos homens. E como resultado de eles terem sufocado a verdade de Deus, a verdade que Deus revelou a cada um. O terceiro ponto de Paulo está aí, meus irmãos, no verso 19. Por gentileza, vamos junto lá. Ele está dizendo que essa ira de Deus é justa. Porque alguém poderia dizer o seguinte: é justo Deus ficar irado? Os homens conhecem realmente a Deus? Existe este conhecimento de Deus tão claro assim, para que Deus possa cobrar o homem, responsabilizar a cada ser humano por isso? Será que é justo? E a resposta de Paulo, meus irmãos, a resposta de Paulo é sim. Olha lá no verso 19. Deus está irado, porquanto o que se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Esse Deus é infinito, meus irmãos, e nós nunca poderemos conhecer completamente. Deus é infinito no seu ser, Ele é infinito nos seus atributos, nas suas qualidades, no seu poder, na sua santidade, na sua justiça, na sua misericórdia, na sua onipresença, na sua onisciência. Esse Deus, ele extrapola qualquer possibilidade de o ser humano, mesmo em exaustão, em pesquisas, poder conhecê-lo na sua totalidade. Porque nós somos criatura, mas Ele nos deu a conhecer a respeito dele algumas coisas, e Paulo fala aqui: o que de Deus se pode conhecer, porque tem algumas coisas que nós podemos sim conhecer de Deus, por causa da nossa criaturalidade, não podemos conhecer tudo, mas algumas coisas é possível. Nós somos então criaturas limitadas, e além disso pecadores, não podemos compreender o ser de Deus totalmente, mas algumas coisas, meus irmãos, Deus deu a conhecer de si mesmo, e Ele deu a conhecer essas coisas aí. Entre eles, vamos lá no verso 19, mais uma vez: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Entre eles aí, são entre os homens, é a humanidade em geral. É manifesto entre eles, não a eles, e sim entre eles, com aquela condição de que lá no íntimo, essa manifestação de Deus está dentro de nós, que é o que está dizendo no verso 18: a ira de Deus se revela do céu, Deus se manifestou entre nós, ou no nosso meio, dentro de nós, esse conhecimento inato de Deus, que é o que nós temos desde o nascimento, como já falamos, que é a imagem e semelhança de Deus em cada um de nós, e que, apesar do pecado, essa imagem permanece em cada um. E é por isso que nós, quase que todos, ou todos, somos religiosos. Nós todos temos essa necessidade, essa consciência de que há alguém, além desse mundo, alguém superior a nós, alguém a quem nós iremos prestar conta, e de quem nós dependemos. E como muito já foi falado, essa necessidade que o ser humano tem de Deus, às vezes o homem se descuida, né? E esse conhecimento vem à tona. Por mais ateu, por mais que possa dizer, não acredito, basta acontecer uma tragédia muitas vezes, um acontecimento inusitado, de forma negativa, né? E a pessoa, mesmo que viva como se Deus não existisse, mas na hora que precisa, recorre rapidamente. Dizem que só existe ateu enquanto que o avião não pega uma enorme turbulência. Porque quando aquilo treme, ai meu Deus, vem aquele rapidinho, né? Só existe ateu enquanto a gente está passando pela calçada, o Rottweiler não se escapa ali do muro e vem atrás da gente. Aquele ai meu Deus vem na hora. Então assim, existe um Deus, né? E esse conhecimento
possível de Deus, ele é manifesto no nosso coração, porque Deus lhe manifestou. De outra maneira, meus irmãos, nós não conheceríamos a Deus. Podemos perceber que até aqui, de quem é que é a iniciativa? Quem é que revela a sua ira? Deus. Quem é que diz que Deus está irado por causa da perfeição dos homens? Deus. Quem é que manifesta o conhecimento de Deus? Ele próprio. Então, meus irmãos, nós podemos perceber que se não fosse a iniciativa de Deus de se revelar a nós, a humanidade andaria em trevas, a humanidade andaria perdida, a humanidade não faria a menor ideia do que ela estaria fazendo aqui nesse mundo. Quem nós somos? Para onde nós vamos? De onde viemos? Qual é o nosso propósito? A humanidade andaria em trevas. Deus é quem toma a iniciativa de se manifestar e de se revelar à humanidade, porque Ele deseja que nós o reconheçamos, que nós o amemos, que nós o sirvamos de todo o nosso coração. A terceira coisa, meus irmãos, que Paulo nos diz aqui, ele fala das coisas possíveis de se conhecer e o que Deus revelou, está aí no verso 20. Vamos lá. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu poder, como também a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Primeira coisa, meus irmãos, há um Deus, e Ele está irado. E Ele diz isso nas nossas consciências. A segunda coisa, Ele está irado contra a impiedade e a perversão dos homens, porque os homens sufocaram a luz da verdade no seu coração, trocaram pela injustiça. Terceiro, Deus é justo em estar irado, porque Ele se pode ser conhecido, e o que se pode conhecer de Deus, Ele nos manifestou, Ele revelou na consciência e no coração de cada ser humano. Agora então, não sei se os irmãos, se eu estou falando muito rápido aí, podem me... mas acho que está dando para perceber, né? Agora então, meus irmãos, em quarto lugar, Deus revelou alguns atributos, ou algumas coisas a seu respeito na criação. E é muito interessante isso. Acompanhe aí no verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, e o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo por meio das coisas que são criadas. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, ele está explicando lá no verso 19, o conhecimento de Deus é manifesto em nós, mas esse conhecimento de Deus, ele não só é manifesto na nossa consciência e no nosso coração, mas ele brilha ao nosso redor. Ele brilha nas coisas que foram criadas, de maneira que um completa o outro. A natureza, a criação, a beleza do universo, a sua harmonia, a sua imensidão, meus irmãos, não faria nenhum sentido se dentro de mim, se dentro de você, já não tivesse essa consciência de que há um Deus e que Ele é o autor de tudo que há. Então, há uma harmonia entre a consciência que nós temos de Deus e a criação, e ao mundo ao nosso redor. Nós só podemos olhar para a criação à nossa volta e deduzir que existe um Deus, porque a luz dele já brilha no nosso interior. E nós não rejeitamos aquela luz. Então, a criação apenas confirma aquilo que nós, ou que a nossa consciência já diz, que há um Deus. A nossa consciência confirma que há um Deus. E esse Deus, de acordo com a criação, nos mostra ou manifesta que Ele é um Deus os seus atributos são invisíveis. Vocês estão vendo aí no verso 17, né? A palavra atributo
significa simplesmente qualidade. Por exemplo, o atributo do pastor Evandro é que ele usa óculos, ou que ele é magro, né? Eu poderia dizer que o atributo do Rony, nosso irmão, é que ele usa o cabelo raspado, curto, né? O meu atributo é que eu sou baixinho e uso óculos. Enfim, por aí vai. Então, atributos são o que define ou caracteriza alguém, que torna alguém conhecido. E Deus tem, meus irmãos, Deus tem sim atributos, e a Bíblia menciona vários desses atributos, desde a sua santidade até a sua misericórdia, como já falamos. São muitos os atributos de Deus. Alguns atributos pertencem só a Deus, é verdade, como por exemplo a onipotência, a onipresença, a onisciência, a eternidade. Só Deus tem essas qualidades. Mas alguns outros atributos Deus transmitiu para nós, Deus transferiu para nós, Deus nos concedeu. Inteligência, por exemplo, criatividade, arbítrio, consciência, sentimento. São coisas que Deus passou para nós e nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que nós somos assim. E é por isso que, por definição, nós clamamos a Ele. Sentimos que Ele existe. Nós percebemos que Ele existe ao nosso redor. Mas esses atributos invisíveis, porque Deus é Espírito e Ele é eterno, e Deus nos presenteou com alguma coisa que Ele não tem, por exemplo, Ele nos deu um corpo. Deus não tem um corpo, embora séculos depois Ele resolveu assumir um corpo também na pessoa do seu Filho Cristo Jesus. Mas Deus é Espírito e, portanto, Ele é invisível. Só que esses atributos invisíveis de Deus, essas qualidades que o olho não pode ver, elas se tornam visíveis pela nossa mente. Os olhos da mente contemplando a criação e já tendo a consciência de que existe um Deus. Consegue ver que há um Deus, os atributos invisíveis de Deus se veem claramente. Parece até uma contradição, né? Mas é aquilo que é invisível, a gente consegue ver pelos olhos da mente. Mas é o que Paulo diz aqui. Aquilo que é invisível aos olhos carnais é visível pela nossa mente, pela nossa consciência. Então, há um Deus que criou todas as coisas e que fez todas as coisas. Os atributos invisíveis de Deus, e Paulo menciona 2 desses atributos, e que eles estão entre aquelas coisas possíveis de serem reconhecidas. O primeiro está aí no verso 20, acompanha lá. Verso 20 diz assim: o seu eterno poder é o primeiro atributo de Deus que dá para perceber pelas coisas criadas. O eterno poder de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que, pela observação da criação e da natureza, nós devemos perceber que a natureza não se gerou a si mesmo. Como dizem muitas fontes materialistas ou evolucionistas, naturalistas, né? No nosso trabalho lá aparece muito disso e a gente muitas vezes confronta em amor, né? Mas que o universo não se gerou a si mesmo, que a matéria não se gerou a si mesmo. Outra opção que eles dizem é que a matéria é eterna. Paulo nos diz, observando a natureza, nós vemos que existe um poder eterno, e que existia antes da natureza, e que deu origem a estas coisas, com esse nível de complexidade da criação, do cosmos, do ser humano, do microcosmos, do universo, das partículas subatômicas. Ainda que tudo isso tivesse começado, meus irmãos, com uma suposta explosão, ainda que fosse assim, alguém, um poder que já existia, tem que ter criado um material para explodir. É impossível essas coisas terem se gerado do nada. A ciência mesmo, quando diz que veio do nada, se perguntar para o cientista, e quem criou o nada, ele vai dizer, foi alguma coisa, foi um ser superior.
Então, há um poder por detrás de tudo. E esse poder é Deus. Esse é um dos atributos invisíveis de Deus. E que Deus nos dá sim a conhecer. Ele nos deu a conhecer através, meus irmãos, da criação. E que é percebido através da nossa consciência. Não é possível, meus irmãos, que isso que existe aí tenha vindo do nada. Há um poder eterno que antecede o universo e que deu origem a tudo isso. O segundo atributo invisível de Deus, que Paulo menciona aí, é a própria divindade. A divindade está, ainda no verso 20, ele fala do seu poder e da sua própria divindade. E o que é a divindade de Deus? É uma expressão que significa, meus irmãos, simplesmente que Deus não é criado, que Ele é divino, Ele não é como nós, mas Ele é um Deus totalmente outro à nossa criação. Ele não é limitado como nós, Ele não é finito, Ele não teve um começo, não terá um fim, Ele não tem limite, Ele não faz parte da nossa própria criação. Deus não é a alma do mundo. Deus não é a alma do mundo e o mundo não é Deus. Ele é divino, Ele está acima da criação. E aliás, foi essa concepção que deu origem à ciência moderna, meus irmãos. Por acaso, vocês aqui já se perguntaram por que a ciência moderna ela nasceu aqui na Europa cristã, na Idade Média, e não em civilizações antigas, muito mais antigas, mais avançadas, como por exemplo, na Mesopotâmia, no Egito, os gregos, civilizações mais antigas como a Grécia, eram civilizações bem mais avançadas e antigas do que a civilização europeia da Idade Média cristianizada, muito mais antiga. Mas por que a ciência moderna não nasceu naquelas civilizações? E veio nascer aqui, na Europa, há 500, mais ou menos 400 anos atrás, talvez, aqui na Europa cristã. Vocês já se fizeram essa pergunta? E a razão, meus irmãos, é a seguinte, é que todas aquelas civilizações antigas, elas eram panteístas. Elas acreditavam que Deus e o mundo era Deus. E por isso, eles adoravam animais, eles adoravam vacas, adoram o sol, adoram a lua, adoram árvores, adoram estrela, adoram animais, como no Egito sabemos que adoram o crocodilo, adoram o boi ápis, o pássaro íbis. Os deuses são apresentados nesses povos como manifestação da própria natureza. Na mitologia grega, por exemplo, os deuses moravam em árvores ou em cavernas. Havia as imaginárias fadas, né? Os contos de fadas ligadas às árvores e flores. E então, nessas supostas crenças religiosas, ou nessas culturas, a visão era de panteísmo. Pan é tudo, teísmo é Deus. Tudo era Deus e Deus era tudo. Como se Deus fosse a alma do próprio mundo. Por isso, meus irmãos, ninguém naquela época se atrevia a investigar, por exemplo, fenômenos naturais. Ninguém investigava. Quando tinha um trovão, que Deus está com raiva, né? Quando caiu um raio, era Zeus, aquele Deus Olimpo, aquele que joga o raio, né? Ninguém pesquisava nada, ninguém queria saber de como é que isso funcionava. E aí chegou o cristianismo dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. O mundo é uma criação de Deus, não é uma extensão de Deus, mas uma criação de Deus. E Deus criou o mundo com base em leis naturais, que regem, explicam fenômenos. E então o cristianismo, de uma forma direta e reta, libertou o homem do misticismo, daquelas crenças religiosas, e o homem então se sentiu livre para examinar a natureza. O cristianismo
desmistificou a natureza. A natureza não é divina, meus irmãos. O boi não é divino. A árvore não é divina. Portanto, a humanidade pôde pesquisar fenômenos naturais. A grande maioria dos autores de livros da ciência moderna, de ramos mais importantes, são cristãos. Se nós formos pegar alguns desses, nem é bom pegar esses livros, porque certamente eles não vão falar que são cristãos, mas são cristãos, certamente são cristãos. Então, pela primeira vez, nós podemos ver isso, que há um poder eterno, e que esse poder é majestoso, que esse poder, meus irmãos, é glorioso, inteligente, que esse poder é pessoal. Isso aqui não veio do nada, não veio do acaso, não se autogerou. Isso é o que Paulo diz aqui. E esses atributos de Deus se revelam na natureza, o seu poder eterno e a sua divindade. Mas há uma quinta coisa que Paulo ainda diz aqui, e que essa revelação que Deus fez de si mesmo, na consciência e na criação, é clara, ela é antiga e ela é universal. Vamos dar uma olhada ainda no verso 20, por gentileza, meus irmãos. Verso 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece. Claramente se reconhece. Paulo está dizendo, a divindade de Deus e seu poder, que há um Deus, que Ele é santo, que Ele está irado. Meus irmãos, que isso está escancarado, claramente se percebe na criação. Se a pessoa não percebe isso, e às vezes se pergunta, né, mas por que acontece tanta coisa? Por que acontece tanta maldade, doença, guerra? Mas não pode ser, como que Deus deixaria tudo isso? Meus irmãos, claramente se percebe a ira de Deus, claramente se percebe tudo isso. Se a pessoa não percebe, o problema não é com Deus, nem com a criação, o problema é com a pessoa. Mas ele está dizendo que dá para ver com clareza que existe um Deus. Está claro isso. E é natural isso. E está na nossa consciência isso. E o mais simples, essa é a parte mais simples. Existe um Deus e este Deus é superior a nós. E Ele está irado com os nossos pecados. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é distinto da criação. E isso dá para perceber claramente, diz o apóstolo Paulo. Essa é a revelação clara que ele se refere. Segunda coisa, essa revelação é antiga, no mesmo verso ali. Ele diz aqui que isso é desde o princípio do mundo. Desde quando Deus criou o mundo e colocou o homem nele. A sua glória e a sua majestade estão impressos na consciência do homem e nas suas coisas criadas, de maneira que desde Adão até o último homem que nasceu hoje, ele tem esse conhecimento de Deus. E isso é perceptível. O conhecimento dentro de cada um e fora de cada um pelas coisas da natureza. A glória de Deus brilha dentro e brilha fora de nós. E a terceira coisa aqui é que ele diz que essas coisas, elas se conhecem desde o princípio do mundo. Ou seja, o conhecimento é universal. Esse conhecimento está em toda a criatura que já pisou no solo desse planeta, em todo o país, de toda a raça, povos, línguas, tribos, nações, porque todos têm consciência e todos têm acesso à natureza. Eles podem perceber isso. E esse não é um conhecimento secreto, não é um conhecimento privado, particular, não é um conhecimento esotérico, meus irmãos, mas é um conhecimento público que Deus fez de si mesmo, na criação e na consciência de todos os homens. E o sexto e último ponto, está ainda no verso 20, acompanha lá, finalzinho. Tais homens são, por isso,
indesculpáveis. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Essa é a conclusão que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Tais homens, esses homens são aqueles que detêm a verdade pela injustiça, são aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus, que não têm piedade e são perversos. Então, meus irmãos, tais homens são indesculpáveis diante de Deus. Essa palavra indesculpável aqui é uma palavra que Paulo ele está tirando da linguagem jurídica daquela época, literalmente. No grego, a palavra é apologia. Apologia é uma defesa que a pessoa acusada pode apresentar, por exemplo, de algum crime, quando é acusado de algum crime. É uma tentativa que a pessoa faz de se justificar. Por exemplo, eu sou inocente, eu não fiz isso. Ou se fiz, foi por conta disso, ou por conta daquilo. Então há diversos atenuantes aqui. Enfim, o que Paulo está dizendo é que no dia do juízo, nenhuma pessoa terá apologia a apresentar diante de Deus. Do tipo assim, eu não sabia que existia um Deus. Eu não sabia que isso era errado. Eu não sabia que aquilo era errado. Eu não sabia, ninguém me falou nada. Eu morava longe. Eu não sabia que esse Deus se ira contra o pecado. Eu não sabia de nada disso. Meus irmãos, ninguém tem desculpa diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Por isso, tais homens são indesculpáveis. Há um Deus, esse Deus está irado, ele manifesta ira na nossa consciência. A ira dele é contra a impiedade e a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É justo que Deus esteja irado, porque se pode conhecer Deus. Deus se manifestou a nós pela consciência e pela criação. Pela criação nós vemos algumas coisas que podem ser conhecidas de Deus, como o seu eterno poder, a sua própria divindade, e essa revelação é clara e é universal e é antiga. Conclusão: não terá diante de Deus, nem aqui, nem no México, nem no Polo Sul, nem no Polo Norte, como diz no Brasil, não sei se aqui em Portugal fala, nem aqui nem na China. Não tem ninguém, nem no deserto, lugar nenhum, na Amazônia, onde vocês puderem imaginar pessoas isoladas. Não tem ninguém que vai poder dizer que não sabia, que vai poder pedir desculpa. Todos são indesculpáveis perante Deus, porque os homens detêm a verdade, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia revelada, pela injustiça. Eles adoram outros deuses, meus irmãos, adoram a natureza, vivem como se Deus não existisse, não estão nem aí para Deus. Eles se matam, se odeiam, se oprimem, e por isso a ira de Deus está sobre o mundo pagão. É isso que ele está dizendo aqui. E também dos judeus, ele vai dizer isso no capítulo 2, mais à frente. Mas a pergunta, meus irmãos, é a seguinte: o que tudo isso tem a ver com nós nos dias de hoje? O que tudo que falamos aqui sobre a revelação de Deus tem a ver com a terceira igreja batista do Porto, né? Com a nossa vida, com o nosso dia a dia? E eu queria trazer, meus irmãos, algumas aplicações para nós sobre isso. Nós podemos refletir da seguinte maneira: isso é importante para nós, meus irmãos, para que nós possamos entender por que o Evangelho é necessário. Por que é preciso Evangelho? Por que é preciso uma outra revelação? Essa revelação aqui, da ira de Deus, ela é suficiente para deixar o ser humano sem desculpa.
Prestem bem atenção. Essa revelação, ela é suficiente para deixar todos nós sem desculpa. Mas ela não é suficiente para nos salvar. Porque ele não diz de que maneira nós podemos escapar da ira de Deus. As árvores, por exemplo, o universo, as estrelas, o sol, eles não vão dizer para ninguém de que maneira as pessoas podem se reconciliar com esse Deus, pedir perdão a esse Deus, ser aceitos por esse Deus. Eles não vão dizer isso, embora reconheçamos ali a obra de Deus. Mas não, eles não são a divindade. Eles são lindas praias, eles são lindas árvores, mas não são Deus. Então, por isso é importante o Evangelho. Eles só vão nos mostrar que há um Deus todo-poderoso e que esse Deus é maior que nós. E por detrás de todas as coisas existe um Deus. Mas como nós podemos fazer para nos reconciliar então com esse ser? A natureza não vai nos dizer. É preciso, meus irmãos, uma outra revelação. E essa revelação, que é chamada de revelação especial, que Deus deu através do Evangelho de seu Filho Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo. É sobre essa revelação. Essa revelação aqui, Paulo vai desdobrar nas cartas aos Romanos um pouco mais à frente. Ele vai explicar essa revelação mais adiante, mas é a única maneira pela qual nós podemos ser salvos da ira de Deus. E que, para que as pessoas entendam, então, a necessidade e a exclusividade do Evangelho, que é Cristo, é primeiro necessário a gente entender a perdição da raça humana toda. Estamos debaixo da ira de Deus, e com justiça. Não há inocentes diante de Deus. Então essa é a primeira reação prática que nós podemos e nós devemos nos dar conta nessa manhã. Que todos nós meditemos nisso e que valorizemos isso. Que estamos vivendo o privilégio de ouvir o Evangelho nessa manhã, enquanto que milhões e milhões de pessoas nunca ouviram o Evangelho, embora estejam condenados e condenados com justiça, pela rebelião dos seus corações, da revelação que Deus fez de si mesmo, na sua consciência e no seu coração. O fato de nós estarmos aqui, meus irmãos, neste momento, ouvindo o Evangelho, ouvindo a revelação de Deus, a revelação especial de Deus, que é Cristo Jesus, e somente por meio dele que podemos ser salvos, já deve ser motivo, meus irmãos, para nos prostrarmos diante dele e dizer: Deus, como é que eu continuo a viver ainda como se o Senhor não existisse? Sem considerar que o Senhor é Deus? Por que eu continuo desafiando a Ti mesmo? Sendo indiferente contigo? Como? Que todos nós possamos refletir sobre isso. O segundo ponto, a segunda aplicação que eu trago nessa manhã, é a seguinte, meus irmãos. Que podemos nos levar a uma conclusão até muito prática. É que você que nos escuta nessa manhã, especialmente se você é uma pessoa daquelas que tem dificuldade em acreditar em Deus, argumentando coisas do tipo: não, porque as descobertas científicas, ou não, porque a ciência, não, porque a racionalidade, não, porque os dinossauros, né? Não, porque a evolução. Gente, a gente lida com isso quase que diariamente, é muito interessante. Eu queria que você pensasse novamente, meus irmãos. O ateísmo não é uma consciência lógica da ciência. Não é por aí. A negação de que há um Deus e o materialismo é o resultado da repressão dessa luz de Deus no coração do homem. O problema, meus irmãos, não é ser muito inteligente ou pouco inteligente. Não tem a ver com intelectualidade. O problema é moral, meus irmãos. É um problema espiritual.
E a gente deve examinar o nosso coração, para ver se lá no fundo, nessa recusa de não acreditar em Deus, não é sobre alguma amargura, algum resultado de alguma raiva passada, algum sentimento de injustiça, ou uma tentativa de um comportamento seu, por exemplo. Você talvez não queira que Deus exista, porque senão você vai ter que mudar de vida. Porque se Deus existir, a gente vai ter que mudar o nosso dia a dia. Porque se Deus existir, eu não vou poder mais ser quem eu sou. Você não quer que Deus exista. Então, muito dessa negação de Deus não é resultado de inteligência, de intelectualidade, mas é um problema moral, é um problema simplesmente espiritual. Terceira aplicação que a gente pode trazer sobre o que vimos e estudamos nesta manhã. Aqui está a razão pela qual é muito importante a evangelização, a pregação, falar sobre o Evangelho, meus irmãos, falar de Cristo, anunciar a Cristo. Exatamente, meus irmãos, porque os povos precisam ouvir o Evangelho, receber a revelação especial de Deus. E é por isso que é importante os trabalhos da igreja, as missões, muitas vezes, os envolvimentos dos crentes nas tarefas locais, nas tarefas evangelísticas da igreja, da comunidade, né? Os encontros sociais com os irmãos, os mesmos encontros caseiros, a participação na reunião de orações da igreja, reuniões de pequenos grupos, falar de Cristo talvez no trabalho, na escola, na vizinhança, testemunhar. É muito importante, meus irmãos, ter quem fale de Cristo com todas as pessoas, porque elas estão perdidas. Porque as pessoas estão perdidas. Ninguém vai se salvar com base na ignorância. Ninguém, meus irmãos, vai se salvar com base na moralidade. Ah, porque eu sou assim, correto. Desde pequenininho, sempre fui correto. Eu sempre... Não é pela moralidade. Não. Esqueçam isso. Isso é ofender a Deus. Isso é ofender a Cristo. É fazer pouco da obra de Cristo, a obra que Cristo fez na cruz do Calvário, pagando os pecados, sem ter pecado, no nosso lugar, no meu e no seu. Não tem a ver com moralidade ou com coisa alguma. Não há salvação fora de Cristo Jesus, fora do Evangelho. E vocês, meus irmãos, que conhecem e que têm acesso a essa revelação especial do Evangelho, você é responsável de levá-lo adiante, transmitir a outras pessoas, pois nós seremos cobrados por isso. E a última aplicação, terminando então, para que a gente possa refletir, é a respeito, meus irmãos, do nosso estado diante de Deus. Há um Deus, esse Deus é um Deus santo, Ele é um Deus que se ira, ao contrário do que muitos de nós escutamos, né? Que as outras pessoas falar de um Deus e que Deus é amor, ou que Ele é só amor. Ah, mas Deus é amor. Ah, eu vou viver a minha vida porque Deus é amor. E, pô, né? Não, ao contrário disso, Ele é amor, sim, mas Ele é santo também. E porque Ele é santo, Ele está irado. Deus está indignado com a raça humana. Há um Deus, e esse Deus está irado pelos nossos pecados, pelas nossas condutas pecaminosas que desagradam ao Senhor, que fogem da linha orientada pela palavra de Deus. E ninguém tem desculpa nenhuma para viver longe dele. Não há nenhuma apologia ou desculpa que nós poderemos oferecer para justificar a nossa vida de impiedade, ou uma vida de moralidade, ou uma vida de materialismo, ou uma vida de consumismo, uma vida que talvez esteja cheia de atividades
momentaneamente parece ser completa e prazerosa, como muitos vivem por aí, mas que na verdade é uma vida vazia e triste. Vive um vazio, vive num profundo mar de tristeza, às vezes nem sabe que está se afogando e pensa que está em alegria, que está cheio de compromissos e está se afundando, porque está longe dos caminhos do Senhor, totalmente alheios a Deus, como se Deus não existisse. Não tem nada que justifique isso, meus irmãos. Não tem nada que justifique a idolatria. Uma pessoa adorar uma imagem de escultura, como se Deus pudesse ser representado. Adorar outros deuses, que não o Deus Supremo que se revela na natureza e no Evangelho. Que nesta manhã, cada um de nós possa reconhecer que esse Deus, Ele tem compaixão de pecadores. Pecadores que reconhecem que são pecadores. Que Ele tem compaixão de pecadores que estão perdidos, que o buscam humildemente. Não dá para dizer a Deus o que Ele tem que fazer, não dá para dizer a Deus, orientar a Deus o que Ele e por onde deve fazer, muito menos estabelecer alguma coisa ao Senhor. Não podemos fazer isso, mas com a mão estendida, talvez de joelhos, meus irmãos, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Não mereço nada, nada a não ser a tua ira e o teu justo castigo. Espero na tua misericórdia. Já que o Senhor tomou a iniciativa de se revelar, isso mostra que o Senhor deseja que eu te conheça plenamente. Me ilumina, Deus, me guia, me fortalece em Cristo Jesus por meio do teu Santo Espírito, de acordo com o teu soberano querer, que eu possa me reconciliar contigo para a tua glória. Façamos todos isso durante este dia, durante esta semana, talvez. Nos curvemos diante do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e desfrutemos da misericórdia dele, enquanto ele ainda me permite viver e escutar este Evangelho. Que Deus nos abençoe. Oremos, meus irmãos. Ó Deus, bendizemos o teu nome, ó Deus amado, pela tua soberana majestade, por tua grandeza infinita, Pai. Os céus, ó Deus, refletem a tua glória, e o firmamento mostra, Pai, a obra das tuas mãos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pelo grande poder e pela tua santidade, ó Pai, revelada a nós. Perdoa-nos pelo sufocamento da tua verdade, ó Deus. Perdoa-nos muitas vezes pela impiedade e pela perversão da raça humana, ó Deus. Se há alguém aqui, ó Pai, nesta manhã, Senhor, que ainda não entendeu, que ainda não compreendeu a plenitude do teu Evangelho, ainda não entendeu por que precisa, ó Pai, do Evangelho, e que esse Evangelho é Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que somente através dele, através de Cristo, podemos ser perdoados, podemos ser redimidos para a vida eterna. Somente a fé em Cristo, por meio da tua maravilhosa graça, pode salvar pecadores da eternidade do inferno. Que isso fique claro nessa manhã, Pai. Desperta ao Senhor em nós o reconhecimento e a gratidão a Ti, ó Deus, pela Tua misericórdia de nos dar o conhecimento de Cristo. Abençoa cada irmão aqui presente, Pai. Abençoa, Deus, aos que nos assistem ou nos assistirão de forma online, pela internet. Abençoa, Pai amado, a terceira igreja Batista do Porto, para que ela seja, ó Deus, uma lâmpada, um holofote, um farol composto, ó Deus, de pecadores redimidos, que levam a tua luz e o teu evangelho, o evangelho de Cristo Jesus a outras pessoas. Que a tua palavra exposta nesta manhã, Deus, tenha sido como flecha nos corações dos pecadores e que vidas, ó Deus, tenham sido transformadas. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder. Em nome de Jesus. Amém e amém.